sou contra o recesso automático de clínicas em julho. E eu sei que essa minha opinião incomoda muita gente porque parte da equipe já trata essa pausa como parte do calendário. Só que eu vejo o que acontece depois. A clínica fecha, os custos continuam, o funcionário acredita que aquilo vai ser descontado das férias, o prestador quer receber sem atender, o paciente interrompe o tratamento e agosto começa com a agenda toda desorganizada. Eu sou Taliane Castro, advogada de empresas, e antes de fazer um anúncio de recesso, eu faria 5 contas e 3 análises jurídicas. E é isso que eu vou fazer com você agora. Quando eu entro numa clínica e descubro que todo mês de julho ela fecha porque sempre foi assim, a minha primeira pergunta é: mas alguém já calculou o custo desse costume? A grande maioria das vezes não tem. Então imagina comigo, uma clínica multidisciplinar com prestadores e funcionários CLTs. E ela decide fechar por 15 dias. Aí a dona da empresa vai lá e anuncia no grupo: fecharemos do dia 8 ao dia 22 de julho. Tá lindo, comunicado feito. Parece uma decisão organizada, mas aqui faltam algumas respostinhas básicas. Esses dias serão férias dos funcionários ou uma simples dispensa remunerada? Os empregados com menos de 12 meses têm quantos dias de férias proporcionais? Os prestadores vão receber alguma coisa sem esse atendimento? Isso está previsto no contrato? Os profissionais podem atender em outro local durante esse período? Quem avisa os pacientes e cuida da continuidade dos casos? A receita perdida vai ser recuperada ou só empurrada para agosto? E a clínica vai continuar pagando aluguel, sistemas, impostos, fornecedores nesse período? Quando essas perguntas aparecem depois do recesso, ele já começou errado. E aqui o problema não é fechar primeiro e tentar organizar a decisão depois. E aqui vem a parte técnica que muita gente erra. Então, presta atenção. Recesso não é uma categoria dentro da CLT. Não existe tirar recesso para o funcionário que é carteira assinada. Eu repito isso o tempo inteiro. Não existe. O que existe são férias individuais ou coletivas ou afastamento remunerado. Quando a clínica fecha e chama isso de recesso, na verdade ela precisa enquadrar esse afastamento em uma daquelas 3 categorias. E essa decisão muda tudo. Se a empresa só afasta do trabalho e continua remunerando sem alterar nada, sem documentar, ela está assumindo o risco do afastamento remunerado. E aí vem um ponto que pega no bolso. Ela não pode, meses depois, descontar esses dias das férias do funcionário. Ou seja, corre o risco de pagar 2 vezes. O recesso agora e as férias depois. Se a intenção é que aquele período conte como descanso, o caminho são as férias coletivas. E elas têm regras próprias. Férias coletivas podem alcançar a empresa inteira ou um setor. A questão é, todo aquele setor precisa sair de férias naquele período. É preciso comunicar com antecedência ao sindicato e, em regra, ao Ministério do Trabalho, formalizar e pagar com um terço constitucional até 2 dias antes de começarem as férias. Quem ainda não tem um ano de casa entra com as férias proporcionais e o que passar disso vira licença remunerada. E tem um detalhe que favorece o micro e pequeno empresário. Elas são dispensadas de comunicar ao Ministério do Trabalho, mas todas as outras formalidades continuam valendo. E olha o risco de fazer isso mal feito. Se a empresa anuncia férias coletivas e não cumpre com as formalidades, esse período não vale e ela assume todo o risco sem poder descontar um dia sequer de descanso do trabalhador. Por isso, eu insisto, a palavra recesso parece mais confortável porque é mais simples, mas ela não responde quem paga, como registra e se esse período pode mesmo ser descontado ou considerado como férias. Na prática, a clínica não precisa parar todo mundo do mesmo jeito. Pode manter a recepção e o administrativo, reduzir a agenda, organizar férias por setor ou trabalhar com escala. O desenho só precisa acompanhar a operação. Entendam, prestador não entra no mesmo pacote do CLT. Com o prestador, nossa primeira fonte é o contrato. E é nesse momento que muitas clínicas descobrem que o contrato que elas têm não prevê absolutamente nada. Prazo de afastamento, possibilidade de recesso, pagamento ou não desse período, continuidade de atividades. A clínica simplesmente fecha, impondo a pausa. Depois quer que o prestador não atenda fora, mantenha disponibilidade ou entre
numa reunião seguindo todas as determinações da direção. Esse conjunto de controles precisa ser analisado com muito, mas muito cuidado. Uma pausa em julho, sozinha, não transforma aquele prestador em empregado, mas quando ela se soma a horário fixo, regras contínuas, pouca autonomia e integração total à rotina da clínica, aí você tem um cenário perfeito para discutir a relação que existe na prática. Então eu não trataria recesso só como calendário. Eu aproveitaria essa oportunidade para revisar todos os contratos aí da sua clínica, porque o prestador não pode exigir as vantagens da autonomia e ao mesmo tempo querer os benefícios da relação de emprego. E eu sei que é o que mais tem aí dentro de clínica. E a clínica também não pode tratar como empregado alguém que ela quer como prestador. Agora, as 5 contas que precisam ser feitas antes de fechar, aquelas que eu falei lá no início. A primeira é o custo fixo do período. Aluguel, folha, sistemas, tributos, contratos recorrentes e fornecedores continuam existindo. Fechar a porta não interrompe essas despesas. A segunda é a receita que não volta. Nem todo atendimento pode ser reposto. Tem paciente que perde o ritmo, desmarca, abandona ou procura outro profissional. A terceira é o custo trabalhista. Férias, adicional de 1/3, pagamentos antecipados, a situação dos empregados com menos de 12 meses e o reflexo da forma que você escolher. A quarta é o custo da retomada. Agosto pode começar com encaixes, equipes sobrecarregadas, pacientes acumulados, conflitos de agenda e muitas horas de organização. E a quinta é o custo de relacionamento. Eu colocaria essas contas em uma planilha simples e compararia 3 cenários. A clínica aberta normalmente, com férias individuais programadas, o funcionamento reduzido, com escala, agenda menor ou setores alternados. E o fechamento parcial, com férias coletivas estruturadas. A melhor decisão pode variar de clínica para clínica. O que não pode variar é a necessidade de comparação desses 3 cenários antes de declarar recesso em julho. Ah, mas o mês de julho é fraco, ninguém nem vem pro atendimento. Essa é outra frase que eu questionaria antes de decidir dar um recesso. Fraco quanto? Em quais especialidades? Na clínica inteira ou só em alguns horários? A queda vem das férias escolares, das viagens ou do próprio hábito de sempre fechar em julho? Eu pediria os números dos últimos 2 ou 3 anos. Faturamento por semana, taxas de faltas no período, cancelamentos, ocupação por profissional, novos pacientes, tratamentos interrompidos e volume de remarcação. Às vezes, a clínica fecha em julho porque julho é fraco, mas julho continua fraco porque você avisa para todo mundo que vai fechar em julho. O dado precisa ser separado do costume. Julho não é estratégia. A estratégia vem dos dados da clínica. E quando alguém me diz, mas a equipe já espera por esse recesso. Se a prática existe há anos, eu não recomendaria simplesmente anunciar que acabou. Isso geraria desconforto, ruído e resistência. Eu faria uma transição, anunciaria com antecedência e demonstraria que aquele período de descanso estaria de fato protegido. O que eu não faria era manter uma decisão ruim de maneira indefinida só porque ninguém quer enfrentar essa conversa. A expectativa da equipe precisa ser gerida, mas ela não pode substituir o papel do dono de proteger a operação. Então já anota aí. Antes de anunciar qualquer recesso, qualquer pausa, eu passaria por esse checklist. A queda de demanda foi comprovada por dados ou é só percepção? Quais setores precisam realmente parar? Quem é empregado? Quem é prestador? E quem é sócio? Como estão os períodos aquisitivos e as férias pendentes dos empregados? Os contratos dos prestadores tratam da paralisação e da continuidade dos pacientes? Qual é o custo total de cada cenário? Como os pacientes vão ser avisados e acompanhados? Quem vai ficar responsável por urgências, remarcações e retomada? A convenção coletiva ou alguma regra específica da categoria traz exigência adicional? E a decisão foi registrada e comunicada com antecedência suficiente? Se a direção não consegue responder a essas perguntas, eu sinto lhe informar, mas ela não está preparada para anunciar um recesso. Então, por que eu sou contra um recesso automático?
problemático, porque ele costuma misturar relações diferentes, esconder custos, travar tratamentos e tirar do empresário uma opção de escolha bem melhor. A minha posição é simples: o calendário não decide pela empresa. Descanso organizado protege a equipe. Fechamento de qualquer jeito joga a conta para agosto. Antes de anunciar que a clínica vai fechar, faça as contas, separe as relações contratuais e compare os cenários. Depois que o recesso é prometido, voltar atrás custa confiança e credibilidade. Se sua clínica sempre fechou e ninguém nunca parou para revisar como esse período é tratado, este é o momento de revisar antes do próximo anúncio. No link aqui do vídeo estão todos os canais para falar com a minha equipe. E já sabe, não se esquece de inscrever no canal, curtir e compartilhar. Mas deixa aqui nos comentários, a sua clínica fecha em julho porque sempre foi assim ou porque tem dados claros para fazer esse fechamento?